Você sabe qual o único lugar na América que os portugueses tinham certeza que não precisava testar que era possível plantar cana? No Canadá. Eu sei. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Você gosta de filmes clássicos? E que passasse então por um trânsito ali na história, não necessariamente do Brasil, mas do período colonial como um todo. O que a principal atividade do Brasil colônia no seu início tem a ver com a contextualização econômica do Brasil atual? Vamos ligar tudo isso no vídeo de hoje, então vem conferir comigo! Queimada, Burn, filme de 1969, dirigido por Dilo Pontecorvo e protagonizado por Marlon Brando. O filme se passa no século XIX, em uma fictícia ilha de colonização portuguesa chamada Queimada, contando a história de William Walker, um almirante britânico que está chegando na ilha para uma conversa com um dos líderes dos escravizados da ilha secretamente. Queimada tem sua economia baseada na produção de cana-de-açúcar, utilizando a mão de obra escrava de africanos levados forçadamente até a América, e William tem o interesse de instigar o movimento de independência entre os escravizados, já que para a Inglaterra seria uma forma de se ampliar áreas de influência comercial, já que ela não possui um bom diálogo comercial com os portugueses. Mas William chega tarde, pois o homem com quem ele iria conversar já havia sido capturado pelos colonizadores pelo crime de incentivo à desordem da ilha e foi morto. Sem a sua principal referência, ele decide tentar contato com José Dolores, um escravizado que carregou suas malas ao desembarcar na ilha e lhe pareceu ser fiel e inteligente. Ao procurar por ele, o inglês lhe provoca, dizendo que Dolores roubou suas bagagens e lhe pressiona para que ele confesse. Dolores diz que sim, que roubou suas malas. Mas William lhe diz que é mentira, pois ele inventou esta história apenas para ver sua reação. E lhe questiona por que ele assumiu a culpa de algo que não cometeu. José Dolores diz que este é o comando. Não se questiona o homem branco ou contraria o que ele afirma. E a partir disso, William trabalha em sua mente a ideia de como esta lógica está toda errada, tratando com ele a proposta de criar um levante contra o governo português, puxando a independência de Queimada com os demais africanos que trabalham em regime de escravidão na colônia, pois a economia pautada na cana-de-açúcar é um bom pilar para sustentar a economia e com certeza a Inglaterra ali está interessada em inserir a ilha em sua companhia comercial de açúcar. O processo revolucionário é um sucesso e José Dolores se consolida como grande líder da expulsão dos colonizadores portugueses. Mas agora se inicia uma nova fase, onde a inexperiência no trato político e contatos externos farão com que Dolores siga William como seu norteador. Mas imaginar que todo este processo foi incentivado não pelo bem de seu povo, mas sim pelo dos ingleses. Este filme retrata um período real, mas com histórias fictícias diversas, pois na verdade a ideia do roteiro era que ele fosse retratado em uma ilha colonizada pela Espanha, como são a maioria delas na região da América Central. Mas o ditador espanhol da época, Francisco Franco, se posicionou negativamente ao saber da ideia do filme, pois retrataria negativamente o seu país como antagonista inicial da trama. Com isso, foi então adaptado para uma colônia portuguesa, inclusive com as vozes dos escravizados falando português do Brasil, com, na verdade, um cenário que se assemelha com o processo de independência da ilha do Haiti. O filme nos traz um pano de fundo histórico que até hoje repercute com grande força no mercado brasileiro. Para entendermos a cana-de-açúcar na ótica de como interessa para nós na geografia, vamos dividir aqui em dois períodos. Primeiro, o retratado no filme, no final do século XIV, virando para o XV, não no filme, mas antes dele, nos países europeus se consumia como forma de adoçar os alimentos o açúcar feito a partir do suco de beterraba.
A cana-de-açúcar já era conhecida pelos europeus, sendo uma planta originalmente da região da Ásia de Monções. Porém, as características climáticas típicas para o seu desenvolvimento são bem diferentes do clima presente nos países europeus. A necessidade de um clima de temperatura predominantemente alta e com sazonalidade de chuvas parecia algo muito longe da realidade possível de cultivo pelos países europeus. Então, com a chegada portuguesa ao atualmente Brasil, após a divisão do território descoberto por Cristóvão Colombo entre Espanha e Portugal, no chamado Tratado de Tordesilhas, os portugueses começam a expansão do cultivo de cana para abastecimento de açúcar para a Europa. O território brasileiro tem aspectos climáticos semelhantes aos da Ásia de Monções, servindo como uma boa área para a produção dela, iniciando-se na capitania de São Vicente, no litoral do estado de São Paulo, mas com seu auge de produção na região chamada de Zona da Mata, no caso Mata Atlântica, do litoral nordestino. A produção desta cana gerou o desenvolvimento de grandes engenhos e grande produtividade a partir do predomínio de uso de mão de obra escrava, com africanos trazidos forçadamente para exercerem trabalhos braçais, sob más condições e maus tratos, como é retratado no filme. Uma curiosidade, é neste período que temos a origem do nome de dos cartões postais naturais do Brasil. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro tem este nome porque foi comparado pelos portugueses a um pão de açúcar, nome dado para o padrão de unidade de açúcar comercializado durante muito tempo mundialmente. O formato com a ponta arredondada vinha de uma forma, onde a garapa, o chamado caldo de cana, era depositado e posto para o processo de solidificação, onde o melaço se transformava numa grande peça de açúcar, como se fosse uma rapadura gigante. E a partir daí, você raspava para ficar granulado. Só que o grande período da cana-de-açúcar no Brasil entra em decadência no século XVII, pois ingleses e holandeses iniciaram produção de cana-de-açúcar na região das Antilhas, na América Central, gerando uma concorrência para o praticamente monopolizado mercado português, e a atividade canavieira seguiu um curso no Brasil com cada vez menos relevância. Só que aí chegamos na parte 2, num contexto mais atual. Parece óbvio dizer que a cana é produzida para fabricação de açúcar. É claro. Mas no contexto atual essa ideia pode ser refutada. Lógico que ainda tem produção de açúcar a partir da cana, mas hoje o destino principal em volume não é mais para a produção de açúcar, mas sim para etanol, álcool combustível. A partir dos anos 1970, o Brasil inicia incentivos para o Proálcool, Programa de Desenvolvimento de Tecnologia Energética a partir da cana-de-açúcar, para produzir álcool, pois após a crise de 1973, que encareceu o preço internacional do petróleo, havia necessidade de se criar algo alternativo para diminuir a dependência da importação e a instabilidade dos preços internacionalmente. A questão dos biocombustíveis merece atenção em um outro vídeo, mas eu deixo a dica aqui de alguns aqui do canal que você pode expandir em conhecimentos sobre, por exemplo, a Asa de Monções com 13 vidas, o resgate, Licorice Pizza, para conhecer mais sobre a crise do petróleo em 1973, e a maldição dos mortos-vivos, para entender um pouco mais esse comparativo com a independência do Haiti. A produção de cana, então, voltou a uma grande expansão, com destaque, no contexto atual, para a região do interior de São Paulo, com destaque para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Há rodovias com canaviais enormes em seu entorno, destacando que o litoral nordestino, aquele de grande força no período colonial, se manteve ainda assim como um forte produtor, porém secundário em relação a este polo do interior paulista. A produção monocultora como um todo gera muitas críticas, mas no caso da cana-de-açúcar é muito presente. Além por conta do desgaste do solo, pela ação de um cultivo só que não regenera nutrientes, há a compactação gerada pelo maquinário, a poluição derivada de produtos químicos que são utilizados e a baixa qualidade de trabalho ofertada à mão de obra que está empregada no processo de colheita. O coletador de cana foi por muito tempo alvo de atenções pelas condições de trabalho pesadas, com danos severos à coluna,
pelo movimento para se agachar e cortar a cana, além da fuligem inalada, já que a cana era queimada para que a palha externa fosse incinerada, sobrando apenas a cana com o caldo em seu interior. Uma prática hoje que é proibida por lei pelos danos atmosféricos gerados. Uma curiosidade é que a colheita das canas de São Paulo e do Nordeste são em épocas diferentes, por causa das estações de chuva. Em São Paulo, as chuvas se concentram no verão, e por isso a colheita se dá no inverno, durante o período da irrigação para ela germinar, do mesmo jeito que no Nordeste essa chuva se concentra no inverno, sendo irrigada, então deixando a colheita para a estação no verão. E aí, você já conhecia esse filme? Esse aqui é desafiante, hein? Esse daqui eu conheci pelo professor Ricardo Panti, que me deu a dica e está aqui feita a citação e o agradecimento. Deixa o seu joinha aqui se gostou, compartilha com os amigos, deixa seu comentário. Quer uma dica? Tem esse filme aqui, ó, no YouTube completo. Dá uma fuçada lá depois se quiser assistir. Legendado, viu? Pessoal, te vejo no próximo vídeo. Te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.